Olá meninos e meninas, essa videoaula é sobre Augusto dos Anjos. Esse poeta paraibano, ele é tão singular, tão diferente de tudo que a gente conhece na poesia brasileira, que acabou sendo considerado um poeta pré-modernista, porque, como todos os escritores pré-modernistas, não cabia a Augusto dos Anjos, não se podia aplicar a Augusto dos Anjos nenhum dos rótulos que existiam. Ele não pode ser chamado de um poeta simbolista, porque ele não tem esse aspecto espiritual da vida que os simbolistas têm, e ele não pode ser chamado de poeta parnasiano, porque ele não tem a objetividade da poesia parnasiana, ele não tem o nacionalismo da poesia parnasiana, ele não tem nada da poesia parnasiana além da forma. Então o que a gente encontra na poesia de Augusto dos Anjos que faz a gente dizer, olha, esse é um grande poeta e vale a pena que nós o leiamos? Inclusive ele é um dos meus preferidos. Ele expressa pessimismo e melancolia. Olha, os poemas de Augusto dos Anjos, os sonetos, os outros poemas, todos eles têm uma visão extremamente negativa das perspectivas da existência. Então ele vai falar sobre a morte, ele vai falar sobre falta de esperança, ele vai falar sobre todas essas questões. Ele tem influência parnasiana e simbolista. Ah, Júlio, mas você disse que ele não pode ser considerado parnasiano e não pode ser considerado simbolista. Sim. Da poesia parnasiana, ele trouxe a forma. Tá? É predominante na poesia de Augusto dos Anjos o soneto, o verso decassílabo, a forma bem elaborada. Então isso é influência parnasiana, é o espírito do tempo. Os poetas dessa época eram preocupados com a forma na poesia, com a metrificação, com a organização das rimas, tudo isso. E o Augusto dos Anjos fazia tudo isso muito bem. Da poesia simbolista, ele traz essa ideia de morte, embora a morte na poesia simbolista seja algo metafísico, enquanto na poesia de Augusto dos Anjos é material, é o fim da matéria. E ele traz algumas aliterações, algumas figuras de linguagem que ele usa, que são também recorrentes na obra dos simbolistas. A temática materialista. Por que a gente pode falar que ele tem temática materialista? Porque quando ele vai... Ele não escreve, por exemplo, um poema de amor como um sentimento a ser exaltado. Ele vai falar dos efeitos físicos do amor. Assim como vai falar dos efeitos físicos da morte. Assim como vai falar do sofrimento físico. Vai falar de elementos químicos. Enfim, ele era um poeta materialista mesmo. O vocabulário incomum e não literário. Ele pega emprestado da natureza cientificista do final do século XIX, começo do século XX, a gente falou em outro vídeo sobre a Belle Époque, ele pega emprestado desse cientificismo um vocabulário que não é comum na poesia. Por exemplo, ele tem um poema em que ele se diz filho do carbono e do amoníaco. Então são coisas, outro em que ele fala de escarro. Então é um vocabulário que não combina, ou que tradicionalmente não é usado na literatura. Aqui eu trago um poema que chama Psicologia de um Vencido, aqui onde ele fala de carbono e amoníaco. Está no livro Eu e Outras Poesias, que foi o único livro que ele publicou em vida. Na verdade, quando ele publicou em vida, se chamava apenas Eu. Essas outras poesias foram inseridas posteriormente por estudiosos, por críticos, editores, enfim, aumentaram a obra dele com coisas que ele não havia publicado antes. Esse poema diz: Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância.
Sobe em minha boca uma ânsia análoga à ânsia que escapa à boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Quando eu falo da visão materialista da vida, é principalmente desse tipo de poema que eu estou falando. Está vendo como ele vem, ele é filho do carbono e do amoníaco, ele vem desses elementos químicos e vai ter como destino a frialdade inorgânica da Terra. É como se fosse uma paráfrase daqueles versos bíblicos que diz: viestes da terra e hás de retornar para a terra. Então, esse é um pouco do Augusto dos Anjos. Obrigado pela atenção. Até mais.